gente! Boa tarde! Boa noite, né? Também pode se espreguiçar se for de manhã cedo. E se for de tarde, se for de noite. Então, quem tiver na hora aí de vocês, um abração aí. Então vamos continuar falando sobre histograma ainda, né? Mas agora é a parte 2. Vimos lá a parte 1. Vamos dar continuidade. Agora essa continuidade, como eu falei, nós vamos usar muito o software Minitab, né? Então vamos ver como é que funciona esse histograma dentro do software Minitab, como é que eu faço. Então, a parte 2, vai ser o histograma parte 2 que vamos começar agora. Então, vamos ver a distribuição das probabilidades. Deixa eu pegar o meu laser. As distribuições das probabilidades, como a gente viu lá, só que a gente usou tabelinha, né? Fez na mão, fez os cálculos na mão, usou a tabelinha. Agora a gente vai ver isso, as distribuições das probabilidades do processo normal. Lembre-se que aquilo que você fez é quando o processo é normal, tá lembrado lá da normalidade que a gente fez o teste? Isso, então quando o processo é normal, a gente pode usar aquela tabela de distribuição normal. E hoje vamos fazer com o Minitab. Então vamos saber como é a distribuição das probabilidades do processo normal utilizando o Minitab. Então vamos começar logo com o exercício, que é a coisa mais fácil do mundo. Então, um exercício aqui já. Tendo em mãos o comportamento da distribuição da produção das garrafas, poderemos agora determinar a probabilidade em qualquer ponto da curva. Quer dizer que poderemos saber qual a probabilidade para qualquer valor de produção da nossa empresa, ou até sabermos que ponto teremos uma tal probabilidade. Desta forma, responda: qual a probabilidade de produzirmos sempre acima de 100 mil peças mês? Quer dizer que ele tem uma fábrica de garrafas e ele tem um comportamento da distribuição já. Nesse exercício aqui, se é distribuição de probabilidade, você vai ter uma tabela lá com a produção dele que ele anotou. Então ele tem a distribuição. E com isso, a gente vai gerar essa probabilidade, saber qual é a probabilidade de produzirmos sempre acima de 100 mil peças. Olha ver como é interessante. Porque imagine que seu cliente está pedindo 110 mil peças. Tem mês que ele pede 110, tem mês que ele pede só 99, mas tem mês que ele pede 115. Então você tem que ter uma probabilidade de fazer acima de 100. Então você quer saber qual a probabilidade de você, de agora, nesse momento, com esses seus dados que você anotou, qual é a probabilidade de você produzir acima de 100 mil peças mês? Para ver se você consegue garantir ao cliente com certeza que você vai produzir sempre 100 mil peças mês. Então, vamos fazer aqui no material, porque esse material vocês têm aí, vão baixar, já baixaram, né? Acredito que já baixaram. Então eu vou fazer todo ele no material que você tem, depois a gente vai abrir o Minitab e fazer ele no Minitab, certo? Então vamos lá. No seu material tá assim, ó. Você vai abrir o Minitab, vai abrir esse exercício aqui, você vai abrir ele. Depois que você abrir ele, você vai abrir lá estatística, estatística básica, exibição de estatística descritiva. Clicou, vai aparecer esse quadro. Eu quero estudar a produção, então é o C1. Aí você escolhe lá o C1, produção, que é isso aqui, ó. É a parte 2. Depois você vem aqui nas estatísticas que você quer, que é o 3. Aqui você escolhe as estatísticas que você quer para trabalhar. Nesse momento, eu só preciso trabalhar com a média e com o desvio padrão, porque se eu tiver a média e o desvio padrão, eu tenho o meu processo. E com essa média e desvio padrão, estão lembrados? Lá manualmente como a gente fazia, com a média e com o desvio padrão, a gente conseguia saber a probabilidade, saber o X do ponto, onde quisesse. Então, mesma coisa vai ser no Minitab. Eu preciso da média e do desvio padrão. Eu só deixei aqui os N faltantes e N não faltantes para descobrir se tem alguma coisa faltando na coluna. Isso é interessante porque você, às vezes tem uma coluna que tem 5.000 números para estudar e você coloca isso, porque se não tiver faltando nenhum da linha lá, ele vai colocar N faltantes 0 e N não faltantes 500, porque o N vai ser igual a 500, tá ligado? Então tudo bem, aqui dá um ok também, ó. Vem aqui, dá um ok, vai voltar para cá, aí aqui você dá outro ok e vai lá no worksheet, que você vai descobrir lá na parte onde tem a seção, né? O Minitab não é separado, né? Pela worksheet, que é onde você coloca os dados, que é aquelas colunas parecidas com o Excel. Depois tem aquele papel em branco que aparece todos os seus cálculos, que é chamado da seção. Então clica na seção e você vai encontrar isso aqui, ó. Então a produção era N72, então foram 72 anotações. Ó, N faltantes nenhum. Média
99.985 peças, garrafas, né, que ele produz, e o desvio padrão 202. Então eu preciso disso e disso para fazer o quê? Aí eu vou lá em gráfico, probabilidade de distribuição. Gente, vai aparecer algumas vezes em inglês e algumas vezes em português. Por que eu fiz isso? Muitas empresas hoje ainda têm o Minitab da forma em inglês. Então, o mesmo local onde está a palavra em inglês vai estar a palavra em português. Então é muito fácil. O Minitab ele não mexeu, ele deixou igualzinho. Só mudou algumas coisinhas simples, mas você vai aprender no inglês e no português, você vê que é a mesma coisa. Não muda muita coisa, tá? Então aqui, ó, Probability Distribution Plot. Clicou aqui, vai aparecer esse quadro. Então esse quadro, gente, eu quero ver visualizar a probabilidade. Então escolha esse aqui, né, que tem o gráfico da curva e mostrando as partes de probabilidade. Então dá um OK. Aí você vai vir para cá. Na parte de distribuição, a gente vai escolher que é normal, claro, porque a gente está trabalhando com um processo normal, então é normal. E aqui eu coloco a média, ó, a média e o desvio padrão que eu calculei na estatística descritiva, certo? Boto a média aqui e boto o desvio padrão. Aqui eu já tenho o que? O meu processo. E agora eu vou para essa shared área sombreada. E aí vai aparecer isso aqui, tá? Apareceu a área sombreada, pronto. Qual foi a pergunta? Ele quer saber qual é a probabilidade de fazer acima de 100 mil. Então eu tenho o X, que é o número. Então se eu tenho o X, eu clico aqui no X, certo? Se eu tiver a probabilidade e queira saber o X, aí eu clico aqui em probabilidade. Mas eu tenho o X e quero saber a probabilidade. Então clico no X. O que é que ele quis saber? Com a pergunta, fazer a mais que 100 mil. Então o X, né, o 100 mil, o valor de X é 100 mil, eu coloco aqui, 100 mil. Então a dica, 100 mil é número. Se você tiver, por exemplo, a probabilidade, por exemplo, 10%, não coloque 10 aqui, coloque 0,10. Coloque sempre numeral decimal. Então não coloque nem o símbolo de percentual. E nem coloque 25%, bota só 25 pensando que ele vai achar que é por cento. Aí ele vai achar que 25 é 25, é um número. Então bote 25%, então 0,25, que é o 25%, tá? Sempre vai ser assim. Aqui sempre vai aceitar números. Então, gente, como eu quero acima, eu vou escolher esse gráfico aqui, porque ó, o X está aqui, eu vou procurar o que está acima. Se ele perguntasse o que estava abaixo, eu escolhi esse gráfico aqui, ó, porque mostra o que está abaixo. Se eu perguntar o que está acima de um X e abaixo do mesmo X, acima e abaixo, eu escolheria esse gráfico. Se ele me desse dois valores e fosse entre um valor e entre outro, eu escolheria esse gráfico aqui. Entre um valor e entre outro. Entendeu? Então você escolhe esse agora, porque eu quero o que está acima de 100 mil. E eu boto o X 100 mil e dou um OK. Quando der um OK, gente, já está aqui o nosso gráfico feito. Ele já faz o gráfico, já mostra a média, que é 99.985, mostra o valor do X, que é 100 mil, e mostra que acima dos 100 mil eu tenho 47% de chance de fazer acima de 100 mil. É uma alta probabilidade, né? Quase 50%. Então veja como é fácil, né? Clicou, 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 você não faz conta nenhuma. Quem faz todas as contas é o Minitab, tá? Então eu tenho 47% aqui que eu tenho a probabilidade de produzir acima de 100 mil. Certo, gente? Então, essa primeira aqui, desta forma, eu respondi. Qual a probabilidade de produzir sempre acima de 100 mil peças mês? Resposta, 47%. Agora, sabendo que a entrega mínima mensal para o cliente é 99.700 peças, qual a probabilidade de não atendermos ao pedido? Tem outra aqui, ó. Qual a probabilidade de fabricarmos entre 99.800 e 100.100? E tem outrinho aqui. Qual o valor de produção mínimo, onde abaixo dele temos 1% de probabilidade? Vamos procurar. Vamos usar o Minitab? Então eu vou abrir o Minitab e vou abrir aquele exercício lá de distribuição de probabilidade, tá? Então deixa eu fechar aqui, sair daqui, deixar ele só para a gente entender o que a gente quer, para voltar para ele. E eu vou lá no na sua pasta que você tem de exercício, né? Eu vou procurar a pasta de vocês aqui, que é a pasta de
CEP avançado, exercícios. E eu vou no CEP distribuição normal. Ele vai abrir, como vocês já abriram aí, ou não. Estão aguardando eu abrir também. Então aqui sabe que você clicar, ó, vai só para o worksheet e aqui vai para a seção. Então aqui no worksheet, ó, ele tem um tabelão dizendo produção, o custo da produção e dizendo o custo de matéria-prima, custo de reter material, custo de injetar, custo, tem vários custos somados, tem custo de sucata, custo de retrabalho, que gera o custo de produzir e a quantidade de produzir. Então aqui está a quantidade, eu tenho 72 números. Então foram anotados mês a mês, ano a ano, 72 vezes. Então o que é que eu quero? Primeiro, fazer aquele primeiro que foi estatística, estatística básica, estatística descritiva, né? Aí aqui, ó, produção, tá vendo? É igual como tá o material de vocês. Eu entro na estatística e, ó, eu pedi só o que? A média de padrão. Então eu não quero isso, não quero isso, eu posso tirar, não quero isso, não quero isso. Eu posso deixar se quiser, não vai fazer falta nenhuma. Deixar o que? Mas eu vou fazer igual como a gente fez. Então, média de padrão. E os faltantes. Então aqui eu dou um OK, certo? E aqui eu dou um OK. Olha, produção, tá vendo? Igualzinho como tava lá. Aqui ele já botou os valores, ó. A média de padrão. A média 99,985 e de padrão 202. Agora, para calcular a minha estatística, a primeira foi o que? Gráfico, né? Gráfico de distribuição de probabilidade. Aqui eu estou usando em português. Eu venho para cá. Escolhi o que? Essa linha aqui, que é para visualizar. OK. Agora, distribuição normal, qual é a média? Ó, 99,985. Então, 99,985. E qual é o padrão? 202. 202. OK. Eu vou aqui para a sombreada. Eu tenho o valor de X para a primeira resposta, né, que foi acima de 100 mil, né? Então, 100 mil, 100, 1, 2, 3. É o valor de X. Escolho X porque eu tenho o valor de X e eu quero a probabilidade. Então, X. E eu escolho aqui por quê? Porque eu quero acima de 100 mil, concorda? OK, dou um OK aqui. Ele vai fazer o gráfico, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Olha, 0,4704. Que isso aqui é o quê? 47%. Às vezes eles botam e o gráfico fica um em cima do outro, mas você vai clicar aqui, ó. Se você clicar no número, esse não está deixando arrastar não, mas ele deixa arrastar para melhorar, mas tudo bem. Ele fica por cima. Arrete o gráfico agora. Agora, no gráfico você pode tirar aqui a média, né? E aqui ficar os 100 mil. Então você dá dois cliques no gráfico, que você pode editá-lo. Dá dois cliques, ele vai editar. Aí você pode puxar aqui, ó, clicar e tirar ele de cima. Pronto. Aí ficou visualmente o X é o 100 mil. Pode até botar ele aqui, ó. O X é o 100, bota onde ele quiser. O X é o 100 mil. E a média é 99,985. Então acima de 100 mil, que é o X aqui, que é esse X aqui. Aqui não é a média tá, ó, tá vendo que a média tá um pouco acima. Aqui é que tá a média. Então, o X, acima de X, é 47%. O que a gente já viu, 47%. Ok? Ah, ele ficou bonitinho agora o gráfico. O que é que ele perguntou? Sabendo que a entrega mínima mensal para o cliente é 99.700 peças, qual a probabilidade de não atendermos ao pedido? Ah, então essa é a entrega mínima. Qual a probabilidade de não atender? É qual a probabilidade de eu fazer menos que 99.700? Então, eu vou no Minitab, gráfico. OK, mesmo caminho. A média continua a mesma, não mudei nada. A área sombreada, fazer menos, então menos. E o que é o X? O X é 99.700. Então 99.700 eu coloco no valor do X, porque eu ainda quero X. E fazer menos. Então eu dou um OK. Aqui, olha. Qual é a probabilidade de fazer menos? 0,7. Então 7%. Você tem 7% de probabilidade de fabricar menos que 99.700. Ah, poxa, é bem pouco, né, probabilidade? Porque se você fizer até um pouco menos e você tem um estoque de segurança, você pode colocar o estoque de segurança aí e enviar. Sempre completar um pouco o estoque de segurança e viver dessa maneira. Porque você tem só 7%. É pequena a probabilidade de acontecer fazer menos. Se você fizer menos, você completa um pouco com o seu estoque. E se você não quiser mexer
em ter uma probabilidade bem menor que essa, né? Que conviver dessa maneira. Então 7,9%, vamos considerar 8%. Então aqui, a resposta daqui seria 8%, né, gente? Ó, vem para cá para a caneta. Aqui eu tenho 8% de probabilidade de acontecer isso aqui. Ok? Qual é a outra? Qual a probabilidade de fabricarmos entre 99.800 e 100.100? Vamos de novo sair daqui. Deixa eu manter meu número lá. Eu vou de novo. Deixa eu fechar esse gráfico. Eu vou de novo em gráfico. Distribuição. Ok aqui. Ok aqui. Agora eu quero o que? Área sombreada. Eu quero. O que é que ele quer? Ele quer entre 99.800 e 100.100. Então, entre, gente, meio. Ó, aí ele já dá dois números, ó. Então é 99.800, 99.800 e 100.100. Entre um e outro, qual é a probabilidade? Dou um ok aqui de novo. Olha, o gráfico fica maior. Olha para aqui. Essa é a média, 100.100 é um X aqui e 99.800 é outro X. Eu tenho 53% de probabilidade de fabricar entre 99.800 e 100.100. Gente, isso aqui é maravilha. Para quem trabalha com PCP, com programação, para quem trabalha com estatística de sucata, porque eu posso descobrir qual é a sucata da minha peça aqui também. Tempo de delivery, de entrega, posso usar para tudo, tá, gente? Para tudo. Qual a terceira pergunta? Qual o valor da produção mínimo onde abaixo dele temos 1% de probabilidade? Agora ele deu o percentual, né? Ele deu o percentual. Então ele dando o percentual que é 1% e quer saber abaixo, 1% abaixo de 1%, quanto é que eu tenho a minha produção. Então eu vou lá, gráfico de distribuição, de novo, no caminho, e área sombreada. Mas agora eu quero, ele deu a probabilidade, então probabilidade 1%, não foi? É 0,01. Tá entendendo como eu falei? Você não pode colocar 1% aqui. Eu não posso escrever 1. Se eu escrever 1 aqui, é o número 1. E como eu dou na probabilidade, esse 1 vai ser 100. Então aqui é 0,01. Tá? Como ele quer abaixo, eu escolho esse aqui. Abaixo. A probabilidade. Agora parece um pezinho, tá vendo? A probabilidade abaixo 0,01. Ok. Olha, gente, que lindo. Deixa eu só mostrar aqui também. Eu posso também aumentar aqui o gráfico, ó. Tá vendo? Ele abaixo. Então quer dizer que o número é 99.515. 99.515 é o número onde abaixo dele eu tenho 1% de chance de fabricar. Veja como é bom você ter essa noção. Para quem é do PCP, vai ter uma noção de qual é a fabricação mínima que eu tenho possível. Enquanto eu vou ter 1% de probabilidade, né? Eu podia usar uns 5% de probabilidade, porque praticamente a gente sempre usa nas estatísticas o 95% como confiança e 5% como uma falha. Então, se eu tiver 5% só de confiabilidade, de erro, quanto eu vou produzir? Aí ele pode descobrir quanto ele pode ter de estoque. Que se ele tiver esse defeito de produção que fazer menos, cair no 5% ou errar, der um 99.400, por exemplo, ele vai ter 115 peças no estoque para colocar lá dentro, para poder mandar para o cliente e não perder o cliente, tá? Então isso, gente, para quem trabalha com produção, com qualquer coisa de estatística, é muito bom. Então, 99.515 seria a resposta daqui, ó. Aqui deu 8%, aqui, aí você pode voltar aqui, ó. Todos os gráficos que você fez está aqui, ó. Quando você clica, ele aparece, ó. O primeiro que a gente fez 47%, o segundo que a gente fez que deu 8% praticamente, o terceiro que a gente fez que deu 53% e o último que a gente fez que deu 99.515. Você tem toda a escritura que a gente fez no começo, você tem toda a história do que você fez, dos gráficos foi feito aqui. Vamos aprendendo, o Minitab vai aprendendo aí, tá? Isso é muito bom. Então, gente, vocês agora vão fazer o quê? Vamos voltar lá. Qualquer dúvida, entra lá pra gente resolver esses probleminha, né? Então, agora vocês vão fazer, vocês vão utilizar o Minitab para fazer esse aqui. Esse aqui eu não vou fazer. Depois, na outra aula, vocês vão ver ele feito. Vai ter uma aulazinha só da resolução desse exercício e do outro que tem mais na frente.
Então vocês vão resolver isso daí, tá? Bye bye, resolva isso aí como eu resolvi o outro. Agora vamos analisar os dados com o histograma pelo Minitab. Analisando os dados, né? Como é que eu faço isso? Esse mesmo exercício que você tem, o CEP2 histograma, né? Vou abrir agora o CEP2 histograma, né? É outro exercício, desculpa aí. É o 2. Então, observe como se distribui cada categoria de problema referente à sucata total dia. Qual categoria tem maior interferência na sucata total? Faça um histograma comparativo com todas as categorias. Quer dizer o quê? Quando você abrir esse arquivo, vai aparecer isso aqui, ó, sucata, depois tem comprimento menor, diâmetro interno maior, trinca e danificação. Quer dizer o quê? Esses aqui são os motivos ao qual eu sucatei a peça. Sucatear é jogar fora, destruir. Então, 1064 peças quer dizer que 564 foi por comprimento menor que eu joguei fora. 127 foi pelo diâmetro interno maior. 56 estava com uma trinca. E 317 estava com danificações. Somando tudo daí. Então, eu tenho uma tabela dessa maneira, tá ligado? Então, tem que estudar o que ele quer. Que eu observe se a distribuição de cada categoria de problema refere a total. Observar cada distribuição, como é que elas estão. Depois, qual categoria tem maior interferência na sucata total. Depois, fazer um histograma comparativo, que é o que você quer comparar um com o outro. Então, primeiramente, histograma, gráfico, histograma. Aí vai aparecer isso, você procurou com ajuste, clica aqui no com ajuste, que aqui vai aparecer só esse, não vai aparecer o gráficozinho. Então, esse com ajuste. Dá um OK. Deu um OK, ó, vai vir para a tela. Chama comprimento menor. Dá um OK aqui. Ele vai aparecer o histograma do comprimento menor. Então, cada um que você chamar, você pode chamar um por um. Se quiser, você clica em todos eles e chama tudo de uma vez só, que ele vai fazer um gráfico para cada um. Então, aqui é o comportamento do histograma. Aparentemente, parece ser uma curva normal. Porém, a gente só tem certeza se é uma curva normal se fizermos o teste de normalidade, tá? Então, aqui ele vai dar uma média, aqui ele vai dar o desvio padrão e aqui a quantidade de números, são 300, tá? Então, você pode fazer utilizando o Minitab. Como é que eu faço? Vamos lá. Vamos abrir o Minitab naquele exercício que é o 2, né? Já está aqui, é o 2 histograma. Aqui, ó. Histograma. Ó, tá vendo? Sucata. Aqui é a tabelinha que tem. Então aqui, gráfico, histograma. Com ajustes. Dou um OK. Comprimento menor, já está aqui porque foi quando eu fiz o exercício de vocês, ele já estava. Se eu tirar, eu posso colocar ele de novo, comprimento menor. Sempre que eu clicar aqui nesse quadro, ele vai aparecer as colunas que eu posso fazer esse tipo de análise. Aqui eu dou um OK. Vou aqui para o nosso worksheet, se eu quiser, para a seção, se eu quiser aumentar o gráfico, eu aumento. Olha o gráfico como está bonitinho, a média e tal. E você pode fazer com, se eu der um Ctrl E, vai voltar para a última função que você fez. Então posso diâmetro interno menor, maior, dou um OK. Aí ele fez do diâmetro interno. Ctrl E. Aí eu posso colocar agora trinca e depois colocar danificações. OK. Ele fez, ó, trinca e danificações. Fez os dois gráficos, né? Ele pode fazer os 4 de uma vez, 5, 6, 10, 15, quantos você tiver. Só que assim você tem essa pergunta daqui, como está, qual foi a pergunta que ele fez? Observe como se distribui cada categoria. Agora, qual categoria tem maior interferência na sucata total? Faço um histograma comparativo com todas as categorias. Então vamos voltar aqui, sair do Minitab, voltar aqui para o nosso... E vamos fazer, aqui foi o que eu fiz, vamos fazer uma comparação, né, com as categorias, com todas elas, para olhar, observar e mostrar. Quando você quer fazer demonstrar até um gráfico para poder você analisar melhor, é melhor fazer dessa forma que a gente vai fazer agora. Então, vai em histograma, escolhe com grupos, ó, já mudei, não quero com um só, que seria aqui, né? Eu não quero com um só, que seria esse, eu quero com grupos. Dou um OK. Aí eu venho aqui, chamo o grupo, comprimento menor, diâmetro interno maior, trinca e danificações. Escolhi os 4. E dou um OK também. Não, antes de dar OK, vem aqui em múltiplos gráficos. Aqui você vai dizer sempre, uma dica, né?
mesmo Y, mesmo X. Em gráficos separados. Coloca lá em gráficos separados, mesmo Y, mesmo X. Por que isso aqui, gente? Vamos comparar cada item desse. Então, se eu não coloco o mesmo X e mesmo Y, o Minitab vai gerar escalas diferentes para cada um desses, porque cada um tem quantidades e valores diferentes. Então, o Minitab vai gerar escalas diferentes. Então, para eu comparar gráficos com escalas diferentes, fica muito ruim. Eu não consigo comparar. Então, eu tenho que deixar o mesmo X, ele vai criar a mesma escala na coluna X. E o mesmo X, que ele vai criar a mesma escala na coluna X. Quer dizer, o mesmo Y, mesma escala na coluna Y. E o mesmo X, mesma escala na coluna X. Então, todos eles vão ficar com a mesma escala. Então, fica mais fácil de eu comparar. Dou um OK. Tá vendo? Em gráficos separados, mesmo X, mesmo Y, dou um OK. Ele fez isso. Tá vendo? Já fica todos eles, ó. Tem o mesmo, ó, 0025, 0025, tá acabando em 750, tá vendo? 700, todos ele tá com o mesmo gráficozinho. Só que assim ainda não fica bom de visualizar, tá? Não fica bom. Poder melhorar. Como vou melhorar? Clica com o botão direito em cima de um dos gráficos, vai aparecer essa menu aqui, aí você vem em ferramenta de layout. Vindo em ferramenta de layout, vai aparecer esse quadro. Aqui você vai escolher, eu quero arrumar assim, ó, todos eles um abaixo do outro. Se eu quero um abaixo do outro, então eu tenho só uma coluna. Eu preciso de uma coluna, um abaixo do outro. Como eu tenho 4 categorias, são 4 linhas. Tá vendo? 4 linhas. Eu boto linhas 4 e coluna 1. Então, nesses dois botões aqui, eu coloco para dentro ou tiro. Então eu vou clicar em cada um que eu quero e colocar para dentro aqui. Os 4. Comprimento, diâmetro, comprimento menor, diâmetro interno maior, trinca, danificações, eu jogo aqui para dentro. Vai ficar um abaixo do outro. Depois dou um OK. Vai ficar assim. Quando ficar assim, fica muito mais fácil de eu descobrir quem é quem, né? Por exemplo aqui, quem é que tem a maior dispersão? Gente, maior dispersão é quem tem a maior abertura da curva. Então, ó, a gente tá vendo que aqui tem maior dispersão. Histograma do comprimento menor. Então, o comprimento menor é o que tem mais dispersão. Acontece às vezes muito, acontece às vezes pouco. Assim, quem tem a maior média? A maior média, gente, é no meio da curva aqui, ó. Essa aqui é a média. A média tá por aqui, ó. Deixa eu pegar minha caneta. A média aqui tá mais ou menos aqui, ó. Aqui é a média desse aqui, mais ou menos aqui tá a média e aqui tá a média. Então quem é que tem a maior média? Como os gráficos são iguais, ó, parte do zero aqui, ó, 0, 100, 200, tá vendo? Todos são iguais, 200, 200, 200. As linhas são iguais, por isso que eu pedi para usar mesmo x e mesmo y. Então você tem que, quem tem a maior média é quem está mais afastado do zero. Quem tem a maior média? Comprimento menor tem a maior média, quer dizer, é o que mais tem impacto, ó, mais impacto na sucata. Que é assim, assim fica mais fácil demonstrar qual motivo tem mais impacto na sucata. Comprimento menor. Se você tem um grupo para trabalhar, tem um grupozinho para trabalhar, para fazer uma melhoria nesse processo, qual o processo que você vai atacar? É esse aí mesmo, comprimento menor. Você vai atacar aqui. Se você tem três grupos de trabalho, qual é o processo que você não vai atacar agora? Aqui, porque ele está muito pequeno. Eu não vou atacar aqui agora, porque ele é o que menos influencia na sucata. Quem mais influencia é esse. Quem muito mais influencia é esse, né? Então, se eu tenho 3 grupos, eu posso deixar um grupo trabalhando no comprimento menor, um grupo trabalhando nas danificações e um grupo trabalhando no diâmetro interno maior, para tentar reduzir, para chegar pelo menos a esse patamar aqui, tá, gente? Então fica mais fácil trabalhar assim. Agora vamos ver no Minitab, como a gente se comporta para traçar aqueles trabalhos lá. Vamos lá. Então vamos abrir o nosso exercício, já estava aberto, que a gente fez, não foi? Estava fazendo agora há pouco. Uma dica é, para poder começar a botar um em cima do outro, e se a gente tiver muito gráfico aqui, vai ser difícil de selecionar o gráfico que a gente tem lá. A não ser que a gente toda vez que faça o gráfico, coloque um nomezinho certinho, que aqueles gráficos estão com o mesmo X e o mesmo Y, tá? Então eu vou apagar aqui o nosso histórico. Tudo, apaguei tudo. Não precisar, eu tenho o meu worksheet, eu faço o que eu quiser. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Gráfico, histograma,
com grupos, agora, né, com grupos, dá um OK. Qual é o grupo? Ele tá aqui, só para mostrar vocês como é que faz. Comprimento menor, comprimento diâmetro interno maior, trinca, danificações. Esses 4. Eu vou lá em múltiplos gráficos, já tá. Sempre que você colocar aqui a primeira vez, ele vai sempre deixar aquilo que você colocou. Quando você voltar depois do Minitab. Então, em gráficos separados, mesmo Y, mesmo X. Sempre deixar aqui, tá? Por que isso? Para a gente comparar os gráficos iguais, com as mesmas escalas. Então dá um OK aqui, ele vai e dá um OK aqui. Ele agora criou, né, os nossos gráficos. Tá, agora sim fica ruim de ver um em cima do outro aqui, eu quero ver melhorzinho. Então eu vou aqui, clico e vai vir o que? Cliquei com o botão direito, tá, gente? Não é o clicado com o botão normal, é o botão direito. Vai para cima do gráfico, com o direito vai aparecer essa parte aqui, ferramenta de layout. Na ferramenta de layout, o que é que eu quero? Eu não quero um em cima do outro, então eu quero uma coluna só. Então uma coluna. E eu quero os 4, são 4, eu tenho 4 motivos, são 4 linhas. Aqui já tem um, eu vou mandar esse outro para lá, esse outro para lá e esse outro para lá. O bom é que se tiver muito gráfico, vai aparecer outros gráficos aqui. E você não sabe realmente se colocou o gráfico certo, a não ser que você coloque o nomezinho certinho nele para você identificá-lo. Por isso que eu apaguei lá, para ficar mais fácil de colocar isso. Então, concluí aqui. Agora fica mais fácil, né, gente? De observar. E como está o outro, né? Ó. 1, 2, todos eles na mesma escala. Todos eles com a mesma escalinha, ó. Então tá vendo? Igualzinho como a gente respondeu. Quem é que tem a maior média? É esse aqui, que é o comprimento menor, tem a maior média. Se você só tem um grupo para trabalhar, vai trabalhar onde? Vai trabalhar no comprimento menor. Joga esse projeto aqui, ó. Um projeto assim, redução de sucata por motivo de comprimento menor. Joga nos peitos lá do grupo lá, vai trabalhar. Se tiver 2 grupos, quais são os 2 motivos que você vai trabalhar? Comprimento menor e danificações. Um grupo fica com uma parte, um grupo fica com outra. Agora, onde você não vai trabalhar agora, não seria necessário. Aí você, ó, aqui, na trinca não é necessário trabalhar porque ele é o menor. Ele é tanto menor graficamente na dispersão, que é a curva sino, e na média. Se você quiser saber cada um o valor, ó, você clicar lá, aqui, ó, tem os valores, ó, a média e o desvio padrão e a quantidade de N. Aqui tem um valor real. Só você aumentar aqui porque fica pequeno. Mas você pode aumentar e descobrir os valores. Você tem o valor de N aqui, né? Pode mexer aqui, né? Não gosto de mexer nesses gráficos de... É melhor pegar o gráfico como está e colocar no seu trabalho. Isso é mais interessante. O bom do Minitab é que não precisa florear nada. Quem trabalha com CEP não precisa estar floreando. Pega esse gráfico e joga no teu trabalho. Quem quer ver o teu trabalho quer ver isso aqui, ó. Visualizar que comprimento menor é o que mais impacta na sucata, tá, gente? Então, pelo Minitab vocês fazem assim. Facinho, né, gente? E é bom que não tem problema, né? Então, aqui a gente já fez, não foi? O CEP2, histograma, tá. Só lembrando, o seu material tá assim bem didático para você usar, né? Todo ele tá nessa função, deixei riscado aí mesmo. O CEP2 que a gente já viu. Agora vocês vão utilizar o Minitab e resolver o exercício posterior. Esse exercício aqui, vocês vão usar o Minitab para resolver esse exercício, esse aqui, tá? Deixa eu apresentar aqui, ó. Esse exercício aqui vocês vão usar. Exercício CEP 2.1, Orçamento Família Moraes. Utilizando a planilha de gasto da família Moraes, identifique quais as 2 principais categorias que têm o maior impacto no orçamento. Demonstre graficamente com o histograma, tá? É o que vocês vão fazer. Então, por hoje é só. E a próxima aula é a resolução do exercício 2. Agora tem 2 exercícios, né? Eu deixei 2 exercícios. Esse da família Moraes e um outro que era de atendimento bancário, que vocês vão fazer. Então na próxima aulazinha, façam isso no Minitab, né?
façam no Minitab e depois vocês vão ver como foi feito isso para comparar se vocês fizeram certo. Ok, gente? Um abração, um beijo no coração e até mais. Tchau!